Bom, então vamos começar do começo, Fê. Eu não quero Beleza. perder muito tempo, porque eu tenho certeza que não só comigo, mas todas as pessoas que vão assistir essa live vão sair daqui com uma percepção bem ampliada sobre o tema. Eu acredito que a sua chegada na nova geração de pais, ela foi para nós uma grande oportunidade, porque o tema do racismo é um tema que eu sou uma curiosa por ele, mas ainda tenho muito que aprender. Então, hoje eu vou me colocar aqui como aprendiz mesmo e já quero te pedir que, se por acaso a minha fala te apresentar algum sinal de racismo, eu te peço e te dou permissão para você aqui ao vivo pontuar, me ensinar, e não só a mim, mas a todas as pessoas que vão poder assistir essa live depois. Beleza? Combinado. Então vamos lá. Eu queria que você começasse do começo, assim. Então, como é que surgiu o 20 de novembro, né? Eu queria entender um pouco da história, de como começou e por que existe esse feriado do Dia da Consciência Negra. Então, a gente está fazendo 10 anos esse ano dele enquanto lei, né? Ele ainda não é um feriado nacional, tem alguns lugares dentro do Brasil que ainda não tem essa data inserida. A partir de 2003, ela entra nas escolas como parte da lei, que tem uma lei, vamos por partes, tem uma lei que é a Lei 10.639, que é a lei que diz que a gente tem que ter ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas. É uma lei que vai pedir que a gente faça revisão de currículo, que a gente repense como a gente apresenta a questão da África dentro das escolas, as pessoas negras, que a gente tem uma série de coisas que vão entrar ali para a gente debater dentro da escola. Amo o Felopes, quero participar do saco. Obrigada. E... e aí o 20 de novembro entra primeiro nessa ideia de que vai entrar pelas escolas. Em 2011 a gente consegue que vire um feriado nacional, mas isso aqui começou em 1970, lá atrás, ditadura, né? Caos total. Começa ali em Porto Alegre, num debate de movimento negro, de grupos que debatiam essa questão racial já. Então, a gente pode pensar que tem um movimento, tem o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que aí são muitos movimentos e muitos grupos que vão debatendo essa questão, e que trazem a ideia de que a gente tem que ter uma data em que a gente possa pensar sobre os negros de uma maneira que não, de uma maneira protagonista da história. Porque a gente tem o 13 de maio, né? Que é a data da abolição da escravatura. Só que o 13 de maio, ele surge como uma data em que negros estão passivos na história. Como se tudo tivesse acontecido naquele dia em que uma pessoa, em que, sei lá, a princesa Isabel vai lá, assina, então a partir daquele momento acabou a escravidão. Não como se a gente estivesse falando que tem todo um movimento de abolicionistas negros rolando ao longo do período todo, resistindo à escravidão ao longo do período todo, para que a gente chegasse dessa tal assinatura. E aí não é à toa que a gente escolhe o 20 de novembro, porque 20 de novembro marca a data de morte do Zumbi dos Palmares, em 1695. Eu colo até com as datas, senhores. É, que é o líder do Quilombo dos Palmares, que é o maior quilombo que a gente teve, né? Então ele é uma ideia, ao mesmo tempo, da gente lembrar do protagonismo negro em relação à própria libertação, né? Lembrar que temos heróis negros, então construir essa figura de heróis negros e fazer uma marca de que a gente precisa criar ações de equidade racial, porque é isso que o Quilombo dos Palmares faz ali, né? Esse lugar onde negros estavam inseridos numa sociedade que era o próprio Palmares. É basicamente isso. Mas ainda é uma data que não é firme em todos os lugares, saca? E como é que é essa data para o movimento negro, assim? Qual é a importância dessa data para o movimento negro? É uma Ela é data uma que... Ela é uma puta conquista, né, Mônica? Porque é uma conquista ao mesmo tempo uma conquista, a gente sabe que exige uma vigilância, né? Então, que não está garantido para sempre.
que essa data se perpetue. A gente tem visto aí movimentos governamentais questionando a própria Fundação Palmares nesse momento, né, o coordenador da Fundação Palmares nesse momento, questionando essa data. Então, a gente sabe que é uma data importante, que faz essa marca mesmo de dizer, opa, temos heróis, temos esse movimento, precisamos falar disso e precisamos falar de negros nesse lugar de potência e precisamos falar de equidade racial, mas sabemos que fazer isso é um exercício diário e que exige dos movimentos, não só os movimentos coletivos organizados, mas das pessoas, gente que é civil comum, assim, fazer também para que isso aconteça, né? Porque se a gente se perguntar aqui, perguntar para as pessoas que estão na live, quantas escolas estão fazendo algo sobre o 20 de novembro? Ainda mais esse ano que 20 de novembro cai no sábado. Né? Quantas crianças já sabem, adolescentes, sobre zumbi? Quem foi zumbi? Quem foi Dandara? Quantas pessoas estão debatendo isso? Né? De que jeito que isso está sendo apresentado nos livros de história? Tá nos livros de história? Não tá? Então ainda tem muito trampo, né, para a gente fazer junto. E você está me falando que essa lei já existe há bastante tempo, né? Assim, Já há bastante usando um tempo. pouco da sua colinha, né? Eu acho que foi 2003 que você falou? 2003, que tem a Lei 2003. 639. E aí, se a gente for analisar, e aí, enquanto nova geração de pais, eu sei porque a gente vende muitas palestras, muitos treinamentos para as escolas. As escolas são clientes muito ativos, né, da nova geração de pais. E até então, eu não me lembro, até então, com a sua chegada, eu acho que a gente vai começar esse movimento, mas eu não me lembro de ter recebido uma solicitação dessa, né, até então. E aí eu quero entender se é uma percepção minha aqui do nosso estreito ou se é realmente o que reflete no país. Assim, apesar de ser lei, os movimentos ainda são muito tímidos, né? E a gente está falando ainda das escolas. Depois eu queria que você falasse um pouco das empresas, mas voltando para as escolas, essa obrigatoriedade por lei, ela ainda não acontece lá na ponta, de verdade. O que você sente disso? O que você vê desse movimento? Eu acho que tem uma coisa que é o movimento tímido, ele é tímido por parte da branquitude, né? Então, por parte de quem está nas coordenações, quem está ali fazendo a gestão das instituições. Aí a gente pode pensar, sejam essas instituições as escolas ou as empresas, né? Então, eu acho que ele acaba entrando mais nas empresas até, porque as empresas têm uma coisa que são aquelas datas do calendário, sabe? Agosto, amamentação, maio, Dia das Mães, nananã. Então eles têm lá o calendário deles lá do RH e eles fazem as ações. O que não quer dizer que isso tenha desdobramentos dentro das empresas que tenham a ver com o que a gente vai fazer no dia 21, 22, 23, 24, né? Depois do dia 20. O que eu vejo acontecer nas escolas, na maior parte das escolas, é que, além disso ter precisado virar uma lei, e é importante que tenha virado uma lei, isso também trouxe um desafio, né? Porque as escolas também não estavam preparadas para isso, nunca debateram esse assunto. Até então, acho que hoje em dia, nas escolas particulares, em algumas escolas públicas que são de ponta, estou falando de São Paulo, que é onde eu tenho mais conhecimento, a gente tem esse debate rolando, mas ainda é muito pouco, e o que a gente acaba vendo nessas datas, pensando só na data, são intervenções muito estereotipadas, né? Então, uma intervenção que a gente vai ter só, por exemplo, uma aula de capoeira. Que nada contra a aula de capoeira, ela é super legal, mas tem outras coisas que a gente poderia também trazer aqui para falar, ou fica sem contexto, assim, sabe? Do tipo, mas a aula de capoeira nunca teve. E a gente tem várias coisas que a gente pode pensar que caberiam no debate, né? Então, sei lá, por exemplo, a gente poderia ter um cine-debate do A Última Abolição, que é um documentário que vai falar dos abolicionistas negros na aula de história, sei lá, é uma ideia, assim. O que eu vejo no geral é isso. Tem alguma boa vontade, mas tem uma imobilidade na hora de fazer a ação, porque é uma ação que demanda um compromisso, né?
Agora eu vou fazer uma Mas tá na pergunta. BNCC, assim, né? Assim, isso tá lá no que a escola precisa cumprir, que é a base curricular. Eu nem sei o que significa base BNCC, mas Base Nacional Curricular, acho que é isso. Isso Tá aí. lá. É, faz parte do que eles têm que fazer. O que a gente acaba vendo é que nem sempre está sendo feito pensando nesse lugar de protagonismo. Segue apresentando a questão de cultura africana e afro-brasileira nesse lugar do exótico ou de um lugar de subalternidade, né? E ações muito pontuais, né? E aí o 20 de Sim, novembro ele passa a ser uma ação pontual e aí fica a pergunta, né? O que que a gente faz nos outros 364 dias do ano, né? sim. Mas eu quero fazer uma pergunta agora, talvez para a psicóloga, Fê. A gente fala aí, né, da gestão, a grande maioria, só a grande maioria é feita pela branquitude, né? E eu queria compreender se se é por falta de empatia, por onde a gente começa a sensibilizar essa gestão que é, né, em sua grande maioria, feita, formada por brancos, como é que a gente começa a sensibilizar essa gestão escolar, a gente ainda está no ambiente das escolas, para a importância de falar sobre o tema, porque a gente assistiu na pandemia, eu vou te falar de um episódio, mas você deve ter escutado 1 milhão de episódios, né? Do que aconteceu não falar sobre o tema, né? Quando a gente colocou todo mundo dentro de casa com a câmera aberta enfim, foi um show de horrores. Não só a questão da negritude, mas outras tantas questões vieram à tona, questões que a gente insiste em postergar, mas que são urgentes e necessárias. Então eu queria compreender, porque eu me preparei para essa live, né? E eu assisti um documentário que a minha sobrinha indicou na rede social dela, no Instagram, que é sobre o menino Colin, né? E Olha, Colin. E que, aliás, eu super recomendo para toda a branquitude, porque ali aconteceram situações você sabe a que história do Colin? eu soube ali no documentário. Mas você sabe o que rolou depois? Não sei o que rolou depois. O Colin, ele é um jogador de... Ai, como chama aquilo? Futebol americano. Uhum. Ele existe, né? Ele é aquele Sim, cara. sim. E que ajoelha entre 2016 e 2017, durante o hino dos Estados Unidos, Ah, eu num ouvi isso. jogo, como forma de protesto. Isso, a morte do George Floyd nem tinha rolado, né? Do policial que ajoelha no pescoço do George Floyd. Ele ajoelha como forma de protesto à violência policial que era praticada contra os negros. E a partir desse evento, ele não encontra, depois disso, mais nenhum clube dentro da NFL que o aceita para jogar. Então ele sofre uma retaliação assim muito grande por esse ato que ele faz, né? E o que eu acho bonito do seriado, desse documentário, né? Que é não deixa de ser um seriado, é que a gente vê uma coisa que acho que aí tem tudo a ver com o que você está falando das escolas, que é o que rola no ambiente escolar. Sim, E o que rola que rola nas empresas também, né? Que é esse lugar do que a gente chama de microagressões, sim. né? Que são a história que ele tem com o cabelo, que ele não pode jogar com aquele cabelo, O bigode, o bigode, ou então que ele chega no a clube, no roupa. hotel, a roupa, a maneira como as pessoas olham para ele, ninguém dá sorvete para ele no hotel, mas dão para os Isso, amigos dele. E como quando ele é parado pela polícia, sim. quando ele tá dirigindo, porque ele tá em alta velocidade, estamos dando vários spoilers. É. É, Eu vou colocar o nome aqui, gente, para vocês assistirem, vale muito a mas pena. eu acho que vale a pena justamente para entender o que é essa história da microagressão, né? Porque a Sim, gente fica com uma imaginação de que racismo é o dia que alguém fala para você que você não vai entrar nessa escola porque você é preto. Nenhuma uhum, escola faz isso, uhum. mas pelo menos não que eu saiba. Até porque é Ou crime, que né? É nenhuma crime. empresa vai dizer para você não te contratei porque você é preto. A empresa vai te dizer não te contratei porque você não tinha boa aparência. Uhum, Aí a pergunta que se segue em relação a essa é o que é ter boa aparência? uhum.
aí tá o lugar de pensar, né, essa história das microagressões e como que o racismo ele tá nesse velado dessas falas, da criança que tem menos amigos na escola e que está sempre sozinha no recreio, os olhares, exatamente que a Ellen colocou, né? Os olhares, os comentários sobre o cabelo, os comentários no trabalho sobre a competência Uhum. das pessoas, ou quando você está num cargo X e você não passa daquele, né? Quem está nos postos mais altos, né? Então, acho que são essas coisas que são mais difíceis, de fato, de você ver sem você parar para pensar sobre isso. Sim. E aí eu queria entender se é falta de empatia ou se o que a gente tem que fazer, se a gente precisa realmente aprender, né? Eu gosto muito do que você fez lá no Arip, que é o letramento racial, assim, eu acho que queria que você falasse um pouco disso, né? O que é o letramento racial, qual é a proposta dele, né? Por que você pensou em fazer o letramento racial e como é que ele pode ser aplicado? Porque assim, Fê, eu sou branca, do olho azul, do cabelo loiro, sempre me vi não racista, né? Como a maioria. Esse final de semana mesmo eu recebi um casal de amigos aqui em casa e eles falavam, não, mas eu não sou racista. Eu falei, eu tô entendendo o que você está dizendo, porque um dia eu imaginei que eu também não fosse. Só que quanto mais a gente amplia a percepção, mais a gente percebe que é uma parada estrutural, assim. Não é uma questão de, eu não sou, eu vivo numa sociedade racista. E é muito difícil que eu não esteja contaminada em algum nível por esse olhar, por essa Exato. microagressão. E até mais do que isso, né? Assim, primeiro, eu acho que é bem isso que você trouxe. Não se trata de você indivíduo, né? Se trata de um grupo, de uma sociedade. Além de ser uma questão social, o racismo ser uma questão social, porque sim, do ponto de vista biológico não existe raça, mas do ponto de vista social, todo mundo sabe quem é preto, e quem é branco, né? A hora que o policial para você, você sabe quem ele para, né? Sim. Então a gente sabe quem é preto, e quem é branco. Nessa hora existe raça, por exemplo. É... Além disso, tem uma coisa, quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, mesmo que eu diga, não, mas eu não, no meu dia, imagina, o seu dia é sustentado em cima disso. A viga do prédio que sustenta a sua vida é esta. E que sustenta a vida da sociedade como a gente conhece. É só a gente lembrar do início da quarentena, quando as pessoas tiveram que ficar em casa e rolou, agora não pode mais vir funcionário doméstico na sua casa, o caos que foi, principalmente as pessoas famosas, postando o dia que elas descobriram onde ficavam as panelas, a, como é que era fazer a criança dormir, como é que era limpar a própria casa. Então, o racismo estrutural, esse lugar de subalternidade que ficam as pessoas negras, né, que é o que vai dar sustentação, inclusive, para que as pessoas brancas tenham posições de destaque nas empresas, se a gente for pensar, né? E aí, isso não tem a ver com você, com a sua moral, assim, você ser uma má pessoa. Tipo, quando eu falo isso, eu fico pensando, você não tem culpa de ser loira de olho azul. É isso. Não é disso que se trata. Não tem a ver com com ser branco, com a cor da pele. Tem a ver com um jeito de estar no mundo, né? Com um jeito de estar no mundo achando que o mundo foi feito para mim, foi feito para você, né? Então, se esse mundo foi feito para mim, é ok que essa pessoa me sirva e que eu não remunere ela adequadamente e que o salário dela eu questione, mas eu não questione que ele é 10 vezes menor que o meu, por exemplo. Ou que eu vá pensar no trabalho, eu vou pensar, putz, mas eu vou ter ações afirmativas na minha empresa, mas como que funciona isso? Eu não consigo pensar que eu já tenho ações, eu já tenho cotas na minha empresa, eu já tenho cotas para brancos, né, que estão ocupando as principais vagas, se a gente for pensar. Então, acho que para mim não é uma questão de falta de empatia. E aí é uma posição muito particular, assim. Quando eu estou pensando que eu estou entre pessoas que já entenderam que o racismo existe,
né? Então é isso, existe o racismo, a gente concorda com essa frase, a gente sabe que a sociedade é assim, então eu tô partindo do pressuposto que eu tô com pessoas que a gente tá falando do mesmo chão. E aí, quando eu penso no segundo passo, que é a gente quer uma sociedade que seja justa e igualitária, então eu vou ter que enfrentar essa treta, que é o racismo. Na hora que eu penso, por exemplo, na mãe do Colin, no pai e na mãe do Colin, eu não acho que eles não eram empáticos. Eu acho que eles não faziam a menor ideia do que era aquilo. Né? Então, qual é o meu pressuposto? De que a partir do momento que eu posso te ajudar a entender o que acontece, eu estou fazendo uma aposta de que a gente vai junto fazer a mudança, né? Mas aí é uma aposta, eu posso dar com os burros na água na minha aposta também. Mas é uma aposta de um compromisso. Por isso que eu penso que essas ações elas requerem um compromisso. E esse compromisso ele parte de uma afirmação, que é o racismo existe, ele está aqui, ele não está lá fora. Ele está aqui, na minha casa, na minha escola, na minha empresa, ele está aqui. Se ele está aqui, aonde ele está? Puta, eu posso ouvir meus colaboradores negros. Eu já devo ter, não é possível. Então eu vou ouvir. Ou se eu acho que eu não tenho, eu penso, caraca, quem faz faxina aqui no escritório mesmo? Nossa, é fulana de tal. Nossa, é uma mulher negra, né? Vou chamar ela para conversar. Então tem uma série de ações que para mim não tem a ver com empatia, assim. Eu acho que tem muito mais a ver com conseguir dar esse passo, porque agora que a gente entrou nessa história de falar, todo mundo fala racismo estrutural, racismo estrutural, racismo estrutural. Parece que a gente encerrou o assunto. É isso, acabou, né? É o racismo estrutural. E como diz uma colega, que é a Dani Rosa, que é uma pesquisadora desse assunto, o racismo estrutural e o letramento racial, que são dois temas que a gente tem falado muito na mídia, né? Eles não podem ser conceitos de chegada, eles têm que ser conceitos de partida. Né? A partir dessa concepção, o que farei com isso? Não dá para ele encerrar a fala e falar assim, as pessoas pretas não acessam porque era racismo estrutural. Esse é o desafio, né? Porque aí, na hora que eu coloco isso como um conceito de partida, isso implica que a gente vai ter que fazer ações. E essas ações, elas são ações que geram desconforto. Porque implica em abrir mão de privilégio, implica em comprar uma briga, às vezes, com alguém que não está tão dentro desse debate, implica, às vezes, assumir um posicionamento diante dos seus colaboradores, diante da sua comunidade escolar, né, que pode vir te questionar, mas por que agora? Não é consciência humana? Como assim? Vai ter evento, consciência negra? Sim, implica em você assumir esses lugares, né? E isso custa emocionalmente, custa dinheiro muitas vezes. Tudo isso faz parte dessa assumir esse compromisso, né? Uma vez eu estava num evento, pouco antes da pandemia, em São Paulo também. E aí, acho que foi a Mafuane, eu acho que foi a Mafuane. Perguntaram para ela, né, assim, mais ou menos nessa linha do que eu te falei, né, mas eu não sou racista e tal, e eu estou muito cansado de ficar sendo comparado com pessoas racistas. Alguém fez essa pergunta e aí ela falou assim, se você, branco, está cansado de ser confundido, né, você imagina eu, que tenho que ficar explicando para você, branco, que o racismo existe. Né? Tipo, então assim, o que você está me dizendo hoje, Fê, me remeteu à fala dela, porque assim, a nossa construção ela começa a partir desse entendimento que o racismo existe, né? E aí quando você coloca assim, o racismo está aqui, voltando para as escolas, né? O racismo sim está nas escolas, né? Está em todos os ambientes, até quando a gente não tem negro naquela escola. Tá ali, né? Principalmente. Tá ali, tá ali. E aí, então, a partir desse primeiro entendimento, daí para frente, gostei muito dessa fala que você citou aí de alguém que é esse Dani Rosa. Conceito de partida. E talvez a gente seja, a nova geração de pais, ela vem muito desse lugar, assim, de ser agente de transformação, né? Nós temos pautas aqui nada agradáveis, sabe?
eu e Carol, a gente deve ter aí alguma inquietação mesmo para fazer esse movimento de mudança de mundo, porque as pautas que todos os palestrantes, não só a sua, todos levam, são pautas muito espinhentas, sabe? Muito corajosas. E, por exemplo, a gente tem feito um trabalho bem parecido em saúde mental nas organizações e que também era muito difícil, antes da pandemia era impensado você falar de exaustão, de burnout, você falar até em saúde mental, em ansiedade, depressão, num ambiente que só te aceita performando muito bem, né? A gente sabe que era uma fala recorrente, né? Que os problemas da gente ficavam da porta para fora. Eu quero te perguntar, assim, de forma muito didática, né? Talvez não seja claro como é que a gente pode trabalhar esse tema aí nos outros 364 dias do ano. E eu não estou aqui para pedir ações, dicas práticas, não, nada disso. Eu gostaria de te ouvir, assim, como é que a gente pode startar esses movimentos, né? Se você quiser continuar fazendo no contexto das escolas, eu não sei se difere, eu acredito que sim, né? Porque quando a gente fala das escolas, se você puder, a nossa audiência ela é formada por profissionais da psicologia, mas por muitas mães que, assim como eu e Carol, têm essa inquietação. Como é que eu vou trabalhar esse tema dentro da minha casa, né? Adianta só eu comprar uma bonequinha negra para minha filha? Não adianta, é mais do que isso, é muito mais do que isso. Então, assim, por mais que vocês estejam exaustos de ter que explicar para a branquitude, né, esse como, eu te peço que, até para a gente fazer valer o 20 de novembro, esse momento que a gente está aqui, que a gente possa sair com ações possíveis dessa conversa. Nós, enquanto educadores, enquanto escola, enquanto agente de transformação, como que a gente pode fazer esse movimento durante todo o ano, né? Então, eu acho que a gente tem níveis para pensar isso, né? Então, se a gente for pensar exclusivamente a instituição escola, e aí eu não estou pensando se ela é particular ou pública, eu tenho uma lei que eu posso ler o que ela diz, que é a 10.639. A instituição escola, eu tenho a BNCC, que vai dizer as coisas que eu tenho que trabalhar. E aí eu vou lá e vou ler o que está escrito, eu vou pensar sobre aquilo que está lá, eu vou criar, não tem na apostila que a gente usa. Cara, você vai criar uma apostila. Eu pensando exclusivamente nesse pedaço que tem a ver com o currículo, que eu já acho que é uma ação assim grandiosa, não é pouca coisa, mas que tem um caminho que já está feito, né? Que alguém já pavimentou. Então a gente vai lá, a gente não precisa reinventar a roda. Esse pedaço eu tenho. Mas o que eu acho que nos cabe, aí vou falar também enquanto mãe, né? O que eu acho que nos cabe? A gente, muitas vezes, principalmente dentro do contexto de escola particular, tem uma posição passiva diante da escola, né? Que é eu deixo meu filho lá e eu só vou na escola se acontece algum problema. Eu só vou questionar a escola se, sei lá, se o menino foi xingado no recreio, se tirou uma nota baixa, se alguma treta que aconteceu na escola, eu vou lá. Não acontecendo isso, raramente eu vou trocar ideia na escola sobre o que eu gostaria que a escola dos meus filhos tivesse. E esse é um movimento muito novo para as escolas particulares, que é a gente lá bater na porta e falar, escuta, então, tem esse tema aqui, ó, que eu não tô vendo rolar aqui. Como é que vocês estão fazendo? Então tem um movimento que eu acho que a gente consegue fazer enquanto famílias, de questionar, dizer o que as outras escolas da minha região estão fazendo. Ó, eu sei que aquela escola, porque a gente sabe, né? Sua filha tá numa escola, mas você conhece a outra, você vai trocar uma ideia e vai falar, ó, lá naquela escola ali, eles estão fazendo assim, e aqui, o que vocês estão fazendo? O que vocês fizeram pro 20 do 11? Então tem esse pedaço que eu entendo que compete a gente, e aí é de novo a gente sair desse lugar que eu digo que é abrir mão do privilégio, que é eu pago a escola, então eu tô tranquila. Não, eu pago a escola e eu tô aqui dentro.
E eu tô cobrando, e eu tô dando minhas horas para essa escola, e eu tô pautando os caras, e tô indo lá mandar mensagem na direção, eu tô querendo saber, e tô juntando um grupo de pais, que tem esse debate afim, a gente vai conversar, vai pensar como é que a gente pode fazer aqui dentro. E tem também uma outra coisa que aí, assim, pensando realmente por onde se starta, para além disso, temos esses dois caminhos que eu acho que eles precisam caminhar de parzinho. Isso deu certo? Nenhuma ação, isso eu posso falar de experiência própria, tem sustentação se eu não partir de diagnóstico. E aí a gente pode pensar até em psicologia, né? Não começa uma terapia sem diagnóstico, sem saber Sim. quem que eu tô atendendo. Então, o que é um diagnóstico institucional? Aí um diagnóstico institucional, e aí vale para a escola ou para uma empresa, é poder entender que campo é esse, onde eu tô. Quantas pessoas pretas tem nesse lugar? Tem? Não tem? Eu vou fazer uma pesquisa? Eu vou chamar essas pessoas para conversar? Eu vou chamar os professores para entender o que eles falam sobre esse assunto? Eu vou contratar uma consultoria? Não sei o que você vai fazer. Mas tem uma coisa, porque o que eu mais vejo são as escolas, principalmente, não só as escolas, porque eu estou pensando agora as empresas também, mas botar o carro na frente do boi, assim, sabe? Então a gente já vai direto para bolsas, como se a questão fosse essa. E aí a gente vai para uma coisa que não tem sustentação e que volta para um lugar de pensar o negro numa posição de subalternidade, de que está precisando daquela bolsa, de sem eu pensar como é que essa criança vai se sentir na escola, que é o que eu rola com o Colin. Se eu tenho professores e coordenadores negros nessa escola, se eu estou falando disso no currículo, ou se eu estou apresentando escravidão no currículo. Então tem muito chão para preparar, né? E acho que tem uma coisa que a gente se angustia muito quando se dá conta do racismo e quer fazer logo para tampar essa angústia e para resolver tirar da frente. E o que a gente precisa fazer é sustentar essa angústia. Porque se tivesse pergunta fácil, se tivesse resposta fácil para a problemática do racismo, a gente não estava falando disso aqui agora. A gente não tem uma resposta fácil. A gente está construindo respostas. E para a gente poder construir respostas, a gente vai ter que se fazer perguntas. E para fazer perguntas, eu vou ter que pensar quem pode me ajudar a responder essas perguntas. Então, eu vou ter que sair de um lugar de conforto. Então, tem muitos movimentos, né? Assim, mas voltando um pouco, só para resumir, o que eu penso é que as instituições possam acessar o que a gente já tem de lei e entender o que já foi proposto, né? E que as famílias possam encampar a batalha. E aí esse movimento, ele é um movimento interracial, né? Que vai rolar entre as famílias, que é um movimento interracial que tenho uma expectativa de que tenha um protagonismo de famílias negras, mas eu não sei se todas as escolas particulares, por exemplo, vão ter pessoas negras, famílias negras, né? Ou que se autodeclarem como negras. E que aí vão precisar pedir ajuda, né? De quem já faz isso, de quem conversar com isso, com o vizinho. Fulana, que você tá aí na escola do lado, como é que vocês fizeram esse censo aí na sua escola? Quem que vocês chamaram? Vocês chamaram alguém? A escola tá pagando? Sabe? A gente acaba se articulando aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu participo da Liga Interescolas Antirracistas, que é composta por familiares de várias escolas particulares aqui de São Paulo. E a gente se ajuda, assim, e cada um está num processo, cada um tem as suas dificuldades, e o que a gente entendeu é que esse movimento é a gente pressionando a escola. É a gente indo lá sendo o agente da transformação, não esperando que a escola me traga, porque a escola não vai trazer de pronto, né? Assim, as empresas não passaram a ter processos afro-referenciados porque elas quiseram, elas passaram a ter porque sofreram muita pressão, né? E aí vamos falar um pouco das empresas, porque eu não tenho nenhum relógio aqui perto de mim para saber do tempo, Eu também não mas tenho. a gente vai falando até o assunto esgotar e aí terminou, né? Beleza. As escolas, então, ok, entendi o papel da família, o papel da A escola. Denise está aqui falando que tem que pensar quantos professores, quantos coordenadores, quantas pessoas da gestão são negras. Sim, com certeza. E dizer para essas escolas, né, Fê, e aí eu acho que é um momento que a gente pode apoiar
apoiar Sim. mesmo, enquanto profissional da psicologia, enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher que já atua, agora a gente vai falar das empresas, né? É, não saber o como não é um problema, né? A gente não saber o Não, é como a não é um solução. problema, é a solução. E aí, assim, aqui na Nova Geração de Pais, a gente tem muitas escolas, então a gente está se colocando até à disposição para pensar junto. A Fê falou aqui de um diagnóstico institucional, né? Então, para as escolas que já conseguiram compreender que sim, o racismo está ali, já identificaram o não e querem trabalhar o tema, eu acho que a gente pode apoiar vocês aí nesse como, sabe? Pensar soluções juntos, sem problema nenhum. Agora, vamos falar um pouco das empresas, e aí eu sei que nas empresas você já tem feito algum trabalho, né? Eu queria trazer aqui um case, até para a gente dialogar sobre ele. Tem um grupo na empresa de diversidade, normalmente é assim, né? E aí você vai lá naquele grupo de diversidade e inclusão, e ali são trabalhados os temas, né? Do racismo, da pessoa com deficiência, do gênero, LGBT. LGBTQIA+, enfim. Esse grupo é, que ele já foi criado dentro das organizações, né? Exatamente porque esses temas espinhosos chegaram no limite de que não dava mais para a gente não falar sobre eles, né? E então, beleza. E aí eu quero te contar o seguinte: às vezes a gente percebe em algumas empresas que existe uma dificuldade de fazer a interação desse grupo com todo o resto da empresa, né? Com todo o resto. E aí, assistindo ao seriado, olha que esse documentário mexeu demais comigo. Assistindo a esse documentário, eu percebi o quanto você chamou de microagressões, né? E eu adorei essa expressão. O quanto essas pessoas que têm dificuldade, né, de ter essa ponte de relação com os demais, elas sofreram tantas microagressões no caminho ali, desde o momento que elas entraram, né? E essa ponte, ela talvez não seja construída por conta disso. E aí eu queria te passar essa pergunta, assim, o papel do psicólogo, né? O papel da Fê dentro das organizações, é um pouco para fazer esse encontro daquela pessoa extremamente ferida, que já sofreu um tanto de microagressões na vida e que está ali naquele ambiente e ela precisa conviver e ela precisa socializar e aquele ambiente muitas vezes é hostil exatamente pela falta de percepção, né? Você chega nesse contexto ali na empresa, né? Não sei se acontece com você assim, mas eu estou aqui relatando o que chega para mim de demanda, né? Algumas Sim. empresas nunca trabalharam o tema, outras já estão trabalhando o tema, e as terceiras que já estão tendo problema de fazer a ponte do tema. É mais ou menos como em saúde mental. Empresas que nunca trabalharam o tema, que não sabem, tem que fazer uma psicoeducação básica das emoções. Empresas que já atravessaram essa ponte e agora estão tendo outras questões mais profundas, né? Queria que você falasse um pouco da sua experiência e como é que esse tema pode ser trabalhado dentro das organizações. Então, eu acho que tem uma coisa, né? Quando a gente está pensando nessas ações de diversidade e inclusão dentro do ambiente corporativo, a gente tem uma pressão do próprio mercado para que isso aconteça, né? Assim, aí eu nem estou falando de pressão de movimento social, de nada disso. Tem uma pressão do próprio mercado que está falando assim, oi, então, galera, né? 2021, tal, vocês estão aí, o mundo já andou, o que vocês vão fazer com essa parada? Então tem essa pressão e as empresas não são bobas, elas vão atrás de responder a pressão, é isso. E aí eu acho que por vezes elas se deparam com o BO que elas se arranjaram, falando em bom português, que é, putz grila, eu topei fazer esse negócio aqui porque falaram que tinha que fazer, eu vou fazer. E aí, caraca, vou lá dar uma entrevista, falo uma groselha publicamente mas minha empresa tem ação de diversidade e inclusão, e eu tô falando que a gente não contrata tantos negros na nossa empresa porque eles não são capacitados. Puta, tá errado. Né? Então, acho que esse momento que você contou, que tem várias instâncias para chegada dessas coisas, é isso que eu falo do colocar o carro na frente dos bois, assim, né? Então, o que eu venho pensando hoje sobre esses encontros no ambiente corporativo é que tem duas questões, né?
Uma, que é essa, que eu acabei, acho que de um pouco descrever, que é nenhuma ação vai ter sustentação se ela não vier de cima para baixo. Porque se o alto nível das empresas não comprarem, não tiverem muito alinhados com essa questão, isso vai entrar na estética, não vai entrar na ética da instituição. No, aquelas coisas que eles chamam de visão, missão, Missão, visão, valores, valores. essas coisas. A pessoa é super da clínica, manja zero dos termos da empresa. E é isso. Se não vier de cima, não vai ter mudança. Ou elas vão ter essa mudança que ela é estética. Que é aquela empresa que você olha e o Instagram dela tem várias fotos de banco de imagem com gente preta. Mas não tem ninguém lá. E aí tem esse ponto. O outro ponto, são 3 pontos, na verdade. O outro ponto é, quando a empresa me chama, que eu já acho que é uma experiência que eu venho vivendo nesse último ano, assim, muito feliz de poder estar lá, especialmente para ouvir o grupo dos funcionários negros da empresa, para pensar junto com eles. O que eu penso de efetividade desse encontro é quando eu consigo construir uma ponte com a galera da própria empresa. Então, com o RH, com o gente de gestão, com que vai poder fazer, para quem eu vou poder relatar, não o que acontece nas conversas, mas para quem eu vou poder construir junto, quase como que se fosse um projeto terapêutico, que é de pensar assim, bom, o cenário que temos é esse. E aí? Como é que vai ser? Porque quando você fala lá atrás do letramento racial, por exemplo, por mais que eu tenha uma empresa que top, vamos todo mundo contratar o curso de letramento racial, oh, maravilha, é legal, mas ele não é um processo estático. Você não ganhou um selinho que você bota aqui, ó, na sua parede, né? Ele é um processo dinâmico, você vai precisar pensar nisso todo dia. Você vai precisar aprofundar nisso todo dia. Cada vez que eu também me aprofundo mais nisso, eu vou entendendo outras coisas. Né? Se você conversasse comigo há 5 anos atrás, eu falaria dos processos da representatividade de um outro lugar do que eu falo hoje. Porque, por exemplo, se eu vou pensar uma ação uma empresa de entrega decide fazer uma ação de colocar vagas para colaboradores negros na empresa deles. E aí você pensa, caraca, que incrível, vou ter colaboradores negros nessa empresa. Meu, e os entregadores, que são todos pretos e não tem nenhum direito trabalhista garantido? De que adianta você botar esses 300 caras aqui dentro? Eu quero você discutindo aqui, ó, com essa galera que não tem décimo, não tem sei lá o quê, se cai na rua ninguém se importa, que eu quero esse aqui, porque aí é essa outra ação antirracista aí, que a gente tá achando que é super legal, porque vão ter 300 vagas para cargos de gestão, sei lá o quê, não sei o que lá, de tecnologia, nem sei o que é. Elas são legais? São, mas isso não tá combatendo a estrutura, ela está me trazendo uma estética, né? E eu acho que por vezes a gente entra num debate que é da estética, que é daquilo que eu entrego porque é o que eu preciso entregar. E não questiono esse lugar que é, putz, a minha empresa já tem um monte de colaborador negro. E que condição eu estou dando para eles? Né? Pensando nesse exemplo que eu estou falando aqui. Então, é muito, como diria a Tati Quebra-Barraco, o bagulho é louco, cara. E é necessário ser mais louco que o bagulho. É muito mais complexo, né? Do que a gente às vezes imagina, assim. Uma vez o Xande falou numa live comigo aqui que o psicólogo ele lida muito com essa dinâmica, né, do problema que a pessoa muitas vezes nem quer acessar e aí ele vai buscando ali numa frestinha, né? E eu vejo o momento que a gente está vivendo hoje no mundo, mas agora voltando para o nosso país, eu acho que é essa frestinha que está aberta, sabe? Eu acho que a pandemia, e longe de mim ter uma fala positiva sobre a pandemia, pelo amor de Deus, muitas pessoas morreram, um sofrimento enorme, mas a pandemia ela trouxe assim para o centro temas que já não estavam mais cabendo embaixo do tapete. E talvez esse 20 de novembro, infelizmente, né, só pelo fato de cair num sábado já diminui o impacto dele, aí já mostra o quão frágil ainda é, né, o pensar sobre a consciência negra. Mas eu acredito que a gente tenha
nas mãos uma mega oportunidade, assim. Você, enquanto profissional da saúde, e nós, enquanto agente de transformação. Cada um dentro da sua instituição, dentro da sua casa, e aí não mais só gestores, líderes, né? Um colaborador, você falou muito bem, né? Eu não sou um gestor de escola, mas eu sou um pai de aluno, eu sou uma mãe de aluno, então eu posso levar esse tema, eu posso questionar. E assim também cada colaborador de cada empresa. Eu sei que o desafio é enorme, Fê. Mo, é muito mais fácil, você sabe, pensando nas empresas em especial, que você, que é uma pessoa branca, seja quem vai questionar. Porque a sua voz vai ser ouvida de um jeito diferente do que a minha. Né? Então, o fazer uso do privilégio é também fazer uso de quem pode abrir a porta. Porque a sua voz vai ser mais ouvida do que a minha. Talvez você precise abrir para eu entrar. E aí, quando eu entrar, não é que eu não tenha voz, eu tenho, mas é o que eu falei na época que eu ocupei o perfil do Xande, que eu tenho voz, mas quando eu chego aqui, eu ganho um megafone. Né? Então, um dos papéis também tem a ver com isso, sabe? De você poder fazer uso desse lugar que você tem, de ser quem vai questionar. Porque a pessoa negra que está sozinha no ambiente corporativo, que está sofrendo as microagressões que ela sofre, qual é a condição que ela tem de falar ali do que está acontecendo, sendo que a violência está rolando no corpo dela, na vida dela, na pele dela, né? E o risco de perder o emprego continua sendo dela. É muito mais delicado, né? Sim, sim. Fê, eu estou caminhando para o fim das minhas dúvidas. Eu quero te agradecer pela oportunidade de te ouvir. Algumas coisas que você falou e eu anotei, porque eu acho que eu preciso organizar essas ideias, assim, sabe? Eu quero aprender mais com você e quero colocar, assim, a nova geração de pais à disposição de todas as pessoas que vão escutar essa live depois no gravado, a gente vai colocar no canal do YouTube, para pensar junto, né? Pensar junto em por onde eu começo, né? Eu acho que todos nós somos aprendizes do tema racismo, assim. E que bom que a gente está tendo esse espaço para aprender, né? E que a gente possa fazer novos encontros como esse, fora do 20 de novembro, né? Sim. Hoje a gente te trouxe aqui porque primeiro eu precisava te apresentar para a nossa audiência. A gente ainda não tinha feito nenhuma live oficialmente com você no escritório. Te agradecer pela confiança. Saiba que para nós é realmente um privilégio muito grande fazer a gestão aí da sua carreira, enfim, e poder levar a tua voz para mais e mais lugares. Para nós, assim, é uma bela de uma missão que a gente tenta todos os dias honrar com muito respeito, com muito carinho. Me sinto super cuidada. E agradecer demais as pessoas que estiveram com a gente, que vão assistir depois, divulguem essa live. Esse é um tema que a gente realmente precisa ser ativista nele, porque a gente precisa evoluir. Eu acho que faz parte dessa nova geração de pais, trazer essa pauta para o centro e colocar essa profissional incrível à disposição de vocês, para que a gente possa fazer as transformações necessárias dentro das escolas, dentro das empresas, dentro dos eventos. Então, é isso, Fê. Você quer falar mais alguma coisa? Suas considerações finais? Eu quero deixar algumas dicas. Acho que você Ótimo. já começou dando uma que é o Colin Black Sim, and White, Colin Preto e Branco, que está no Netflix. Tem um outro seriado que todo mundo fala, já deve ter visto, que é o This Is Us, sim. que está no Star Plus. E tem um outro que é na mesma pegada do Colin de primeiros episódios, né? Porque o This Is Us é uma eternidade. Né? Que chama Little Fires Everywhere, Pequenos Fogos em Todos os Lugares, que está no Amazon Prime. E são 7 episódios, 7 ou 8 episódios. É bem interessante. Acho que são bons disparadores para a gente pensar sobre isso, assim como o M8, que é um filme que está no Netflix, que é brasileiro. São bons disparadores para a gente
manter essa discussão viva e se aproximando do tema através da arte, né? Acho que eu gosto muito do uso da arte para isso. E Sim. agradecer o convite, a família, a chegar aí, obrigada. Eu nunca me senti tão cuidada na vida, estou muito feliz. E é isso. Que bom que a gente possa juntas assim abrir mais e mais espaços e Sim, conscientizar mais e mais pessoas.